Boa noite, Eliane. Ah, sim, você é bem iniciante, né? Bem crua na área, muito bom. É, pode ficar tranquila, né? O curso realmente vai te entregar ali tudo realmente do zero, né? Do iniciante até você estar aí bem eficiente para reprogramar crenças e traumas, né? Com a hipnoterapia. Que é entender realmente você vai conseguir as práticas, né, empregar as técnicas, com certeza. Por isso que eu separei também essa parte prática aqui, né, para vocês terem um ambiente aí seguro, tranquilo para praticar. Mas mesmo sem essa parte prática, a maioria dos cursos, online principalmente, dificilmente tem essa parte prática, ou quando tem, ela é cobrada à parte, ou é um curso muito caro. Então, mesmo assim, a gente consegue sim. A minha formação mesmo não tinha prática nenhuma. Eu tive que ir ali no peito, na raça, como se diz, quebrando a cara ali, tentativa e erro, colocando as ferramentas em prática para conseguir. Então, pode ficar tranquila que essas técnicas, assista, depois que você assistir ali algumas vezes a parte ali do segredo da hipnose ficar bem claro para você, escolha ali uma ou duas técnicas ali, eu recomendo o Dave Elman e talvez o Armin Poole, porque eu gosto muito dele, escolha ali duas técnicas ali, o Dave Elman e uma outra, de choque, e assista ela várias e várias vezes até você realmente decorar ela. Depois você pratique, depois você só faça ali, a parte do pré-tal, que é aquela conversa prévia, colocando ali as técnicas que é ensinado ali em prova, na prática mesmo, ou seja, você coloca autoridade, você explica que você entende, que você não hipnoterapeuta ainda, mas é hipnotista, é hipnóloga, então você já vai colocar autoridade, enfim, todas aquelas dicas lá. E depois aplica ali o Dave Elman, colhe a mão, colhe a perna ali, pronto, é esse passo a passo que você vai fazer. Deixe sempre o presente hipnótico, aquilo que eu explico lá na aula mesmo, tem que colocar em prática. E é algo simples, mas você deve vencer essa barreira, do medo mesmo, essa barreira da insegurança. É normal, como eu estava conversando aqui com a Wanda, é totalmente normal e saudável ter essa barreira mesmo, porque aquilo que não é conhecido do cérebro é tido como ameaça. Qualquer coisa que ele não está acostumado a fazer é tido como ameaça. Então, por isso que é essa ansiedade, Porque vai ter, quando você pensar ou tentar fazer, vai ter um pouquinho a mais de cortisol e adrenalina ali no seu sangue. Então, você vai estar um pouquinho ansiosa. Você precisa saber que isso é normal e você vai ultrapassar isso naturalmente. Você fez a primeira vez ali, já vai cair 80% da ansiedade na próxima vez. E depois você vai saindo da ansiedade, vai entrando na dopamina, o sentimento de prazer, de alegria ao fazer. Então, nessa essa diferença que tem é que se mostra um hipnotista poderoso ou não. E aqui é um ambiente mais do que seguro para você fazer isso, para você hipnotizar seu colega, sua colega, e a gente ir ajustando, enfim. Mas pode ficar tranquila que você vai conseguir mesmo. Só depende de você, só depende de você mesmo. Se você quiser, você consegue, tranquilamente. Já fez aí algumas coisas de PNL, muito bom. Essa parte e o que me interessa, estou gostando bastante. Não, muito bom, que é a hipnoterapia, Pode ficar tranquilo que com certeza você vai conseguir. É só querer, né? Jamerson aí, boa noite. Qual seria a forma mais correta de fazer as regressões, potencializando o trauma? Seria potencializando o trauma ou colocando o cliente num lugar seguro e ele realmente relembra o trauma nesse lugar. Então, essa âncora de segurança, quando você vai fazer ali a regressão ao trauma, ou a raiz da pessoa, se você já sabe que essa pessoa, por exemplo, passou um trauma, e desde esse trauma a vida dela desandou, você já coloca ela ali em transe hipnótico, coloca a âncora de segurança e dependendo ali do trauma, você já acessa aquela sala, onde você vai colocar ela para acessar aquela imagem, já em terceira pessoa. Você já coloca ela ali em terceira pessoa para ver aquela imagem já na tela. Então você não dá sugestão para eu vou contar de 3 a 1 quando você atravessar essa porta, você vai estar dentro dessas imagens. Não, você já sabe que é um trauma, já sabe que aquela coisa ali já é séria e que já está bem aparente para a pessoa. Você não precisa induzir tanto para conseguir acessar esse trauma. Só da pessoa estar num transe hipnótico ali mais leve,
ela já vai acessar esse trauma. Então você já acessa com aquelas sugestões seguras. Além da âncora de segurança, você já fala para ela, você vai estar no meio dessa sala, sentado numa poltrona ou em pé, numa posição de segurança, né, de força, e você vai ver essa cena, já pode colocar em preto e branco, lá numa tela, lá na sua frente, sabendo que você está acessando essa memória para transformá-la, para ressignificá-la. Então você já pode ir direto na terceira pessoa. A âncora de segurança é para quando, né, você não sabe que existe esse trauma, né, em si, e que quando começar uma abreação, você vai dar aquele comando, né, de acessar a raiz daquela depressão, por exemplo. Aí a pessoa se vê lá, né, tô com 7 anos, né, meu pai tá me batendo muito, ela já começa a chorar. Pronto, você toca no ombro dela ou fala a palavra de segurança, leva ela para um estado seguro e faz a mesma coisa, né? Separa a pessoa, né? Distancia a pessoa e desensibiliza ela, usando aí as submodalidades, né? Já coloca numa tela, já coloca ela sentada numa cadeira, já até fala com ela, né? Você está simplesmente acessando essa memória para a gente transformar. Você está bem, você está sentado aqui no meu consultório, você está sentado aí na cadeira da sua casa, né? Se for online. Então você vai, né, ter essa sensibilidade. Mas essa sensibilidade não precisa aí de muita experiência, porque eu já explico exatamente como que é ali no curso, e aqui a gente também vai esclarecendo, né? Exatamente dessa forma que eu estou falando com você agora. Se você já sabe qual é o trauma, você já entra ali em terceira pessoa com todas as seguranças. E a âncora de segurança é para quando você não sabe e começa a famosa, né, e temida aí pelos iniciantes, a abreação. A pessoa começa uma sensação, uma emoção ali muito forte, né, um choro muito forte. Com a âncora de segurança, essa pessoa vai passar ali nem 1, 2 segundos, você já vai tirar ela daquele estado e você não vai ter dificuldade nenhuma. Ela não vai ter nenhum fortalecimento do trauma, porque você já tirou, e aí você vai começar agora, né, a desensibilização e a ressignificação, então vai ficar tudo bem tranquilo mesmo de você reprogramar. Bacana, né? A Eliana aí pergunta se é possível, né, fazer a hipnose online. Sim, eu atendo, né, praticamente todos os dias, eu atendo aí online, a maioria dos meus pacientes é online, né? Então, como a hipnose ela é feita por comandos verbais, né, acessa o transe, acessa uma crença, né, a raiz de uma crença, um trauma, tudo por comando verbal, então não tem, né, dificuldade nenhuma de fazer a terapia, né, online. Eu faço e com muito resultado, né? A pessoa vai em transe muito profundo, eu faço todas as coisas da mesma forma. Só precisa ter algumas técnicas diferentes ali, com um pouco mais de segurança, né? Como você não vai ter ali o sinestésico, né, propriamente dito, de tocar na pessoa, você tem o sinestésico falado a partir do seu auditivo, né? A partir do auditivo da pessoa. Você vai falar com ela as sensações. Mas então é só necessário ter um pouquinho mais de segurança. Mas aí na parte da hipnose, hipnoterapia online, aí eu dou essas dicas lá, mas é totalmente possível. E Jamerson, ficou claro aí para você essa pergunta que você fez? Tá tudo tranquilo? Sim, professor. É porque eu cheguei a ver uma sessão com outro hipnoterapeuta e ele fez ela através de uma... colocando a pessoa nesse trauma e, segundo ele, seria mais interessante fazer ela reviver esse trauma com uma certa intensidade, entendeu? Mas eu acho que, assim, vendo, parece que fica muito agressivo. Por isso que eu perguntei ao senhor se seria interessante colocar essa pessoa num lugar mais, igual o senhor falou, na terceira pessoa. Sim, sim, sim. Alguns hipnoterapeutas ainda têm essa crença, né? Que o que eles procuram, né? O que eles buscam é o que é chamado de catarse. Ou seja, essa emoção, quando ela vem à tona, né? Essa emoção ela estava ali reprimida, né? Porque a mente consciente não tinha capacidade intelectual, cognitiva no momento de resolver aquilo, né? De deduzir, analisar e ficar bem com aquilo. Então foi recalcando, né? Reprimindo aquilo para o consciente não entrar em colapso. E aquilo fica lá no profundo da pessoa, dominando, né, vários aspectos da vida da pessoa. Essa pessoa, quando vem ali depois de 10, 20, 30, 40 anos fazer a terapia, então vai ter uma carga emocional ali, né,
de 2, 10 toneladas ali. Então, alguns hipnoterapeutas concordam com isso, né? Alguns terapeutas concordam com essa catarse, com esse emergir da emoção, né? Essa explosão da emoção, né? Já vai ali ajudar. E é verdade, né? Dependendo da situação ali, dependendo em alguns casos bem específicos, né? É verdade, pode ajudar sim, né? Essa emoção vir e depois, né? Ele tendo muita competência para fazer a ressignificação, a dessensibilização, depois desestruturar, né? Com as submodalidades ali, depois fazer, né? Uma reconstrução uma reconsolidação daquela memória. Sim, vai ser bom. Só que é muito arriscado. Então, hoje em dia, com as ferramentas e as técnicas que a gente usa, não tem necessidade. Então, é um risco que pode ser bom, mas também pode ser, como é um risco, então pode acontecer de fortalecer esse trauma e aí a ressignificação não ser tão eficiente assim. Então, tem esse risco. Então, como tem esse risco e não é um risco necessário, né, não é preciso passar por isso para acontecer a ressignificação, então por isso que a maioria dos hipnoterapeutas e com concordância aí, né, com os conhecimentos da neurociência e tudo mais, né, descartaram isso, né, viram que realmente, né, alguns falam que é até ruim, né, eu não falo que é ruim, né, eu coloco, né, como se diz, né, em alguns aspectos, tem que ver, né, alguns aspectos, mas seria aspectos assim, seria exceções, então não é interessante. Ou seja, essas exceções que seria bom, ainda não é necessário. Então, por isso que não é interessante a gente fazer, né, adotar essa catarse. Mas, né, existe alguns aí que usam essas técnicas. Quem usa muito também, né, o mesmerismo, quem usa a técnica o toque de Charcot, né, você dá o toque de Charcot, a pessoa vai num transe muito profundo e ela tem só a catarse ali. Então, só aquela imersão, né, de emoção. A pessoa vai abrir os olhos, vai estar se sentindo melhor porque descarregou muita energia que estava reprimida. Mas depois de um tempo, né, aquele trauma ele não foi ressignificado, então a mente ela vai continuar envolvendo várias situações na vida da pessoa, né, influenciando a vida da pessoa. Por exemplo, ela tinha ali um trauma e criou-se ali várias situações que ela destrói o dinheiro dela, né, aquela pessoa que se sabota tudo que é financeiro. Então ela tem aquela catarse ali, toda aquela emoção, culpa, ressentimento por ter quebrado várias empresas, perdido o casamento. Ela tem aquela catarse ali, abre os olhos e se sente bem. Mas, como não foi reprogramado, a vida dela, o comportamento dela ainda vai tender a continuar tendo aquele comportamento negativo ligado a dinheiro. Então, logo vai voltar a culpa, aquela situação toda. Então, por isso que não é tão interessante assim e não é necessário usar a catarse. Então, por isso que está bem tranquilo aí hoje em dia, né, com os hipnoterapeutas, a eficiência de fazer exatamente esse método aí que eu explico, né, de acessar com total segurança, não deixar a pessoa, né, se retraumatizar ali, né, passar pelo trauma e já desensibilizar ela, fazer ali com as submodalidades, né, desconstruir aquele trauma e depois também com as submodalidades, né, reconstruir uma memória com uma emoção positiva. Então, esse passo a passo aí é o mais eficiente, seguro e prático que existe hoje em dia, né? E que vem aí dando muito resultado aí há muitos anos. Beleza? Bacana. Muito bom, pessoal. Quem tem a próxima pergunta aí pra gente, fica à vontade. Todos aí que foram chegando, sejam muito bem-vindos. Pode abrir aí o microfone e fazer sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. É o seguinte, minha dúvida é em relação a algo que é um procedimento que eu fiz de terapia integrativa. Mas aí você vai entender a minha pergunta quando eu explicar. É o seguinte, eu ganhei de presente um atendimento, né, de uma terapia integrativa, onde as pessoas vão mapeando, né, e datando relatos seus, né, através de uma conversa com o paciente, e aí é feita uma ressignificação, sem hipnose, né, assim, eles pedem para você fechar os olhos e vão levando você, né, a sozinho chegar ao conflito, ali, a lembrança que traz o conflito, que traz o sintoma e tal, e aí você consegue ficar bem. Bom, conclusão, o que me trouxe
a memória, né, naquele momento do atendimento, foi resolvido no meu corpo, né, deu resultado. Só que a terapeuta me disse, olha, você tem outras coisas que precisam ser significadas, né, porque outros problemas de saúde que você tem não estão ligados a essa mesma causa, né. Então, se você quiser dar continuidade ao tratamento e tal. Qual que é a minha dúvida, Jefferson? É a seguinte, se eu quiser, por exemplo, dentro do que eu estou agora estudando com você, eu quiser passar a tratar isso com a hipnoterapia, né, com o seu método, não com o método lá que foi feito. Tem algum risco da minha mente, durante a hipnose, ela voltar lá, nesse mesmo conflito que foi trabalhado, foi ressignificado, ou a partir do momento que foi ressignificado, a mente não fica lá mais dando voltinha lá atrás do que foi feito? Isso, não tem risco nenhum, não. Primeiro, né, a primeira coisa, qualquer terapia, né, qualquer técnica que fala para você fechar os olhos, já está usando a hipnose, ainda que sem saber, né, porque a hipnose em si, né, e, infelizmente, a hipnose, né, a maioria das pessoas não sabe o que é a hipnose mesmo. A hipnose nada mais é do que você sair dessa mente de vigília. Agora, todos nós aqui, né, estamos aí, né, com o nosso cérebro mais ou menos aí, né, girando a 14, 17 Hz por segundo, que é essa onda de vigília. Nós estamos em vigília, acordados, que é a onda beta. Só de nós fecharmos os olhos... Não querendo te cortar, mas eu aprendi isso com você na primeira mentoria que eu participei. Que você... Sim. Às vezes, aquela hora assim, vamos supor, você está lavando lá a louça e a pessoa fala assim, eu estava longe. Na verdade, eu aprendi com você que isso é uma forma de hipnose, né? Isso, exato. Perfeito, exatamente. Então, muitas terapias, né, usam aí a hipnose, né, sem saber o que é hipnose, porque acham que a hipnose é só o durma, né? E aí a pessoa está num transe e ali vai acontecer coisas surreais e tal, mas né, não é isso que é a hipnose. A hipnose é simplesmente você focar, né, tirar o seu foco aqui do externo e focar no interno. E conforme esse foco, e a gente vai usando outras técnicas, a gente pode fazer aquelas coisas ali, né, que parece um milagre, né? A pessoa vê um ídolo, enfim. Mas, tirando essa parte aí, né, vocês que estão aqui já sabem, né, é bom a gente sempre lembrar isso, né, mas não tem risco nenhum. Se foi ressignificado realmente, seu cérebro, né, e sua mente, ela foi lá naquele trauma, né, ela foi conduzindo, né, e o seu subconsciente falou, né, ou o inconsciente te mostrou que ali é que é a raiz do problema, uma vez que ele ressignificou, ele não vai voltar ali mais, ele vai voltar em outras situações, porque o nosso cérebro é uma máquina aí perfeita e divina. Então ele quer economizar energia. Então em qualquer situação ali que ele vê que está atrapalhando a sua vida, né, você acessou a mente mais subconsciente, a mente mais profunda. Quando a gente procura uma raiz de um problema, o seu cérebro vai mostrar exatamente aquilo ali. Né? Às vezes eu falo cérebro, eu falo mente, né? São duas coisas aí separadas, mas que trabalham em conjunto. Então, ele vai buscar a raiz desse problema. E se aquilo ali foi ressignificado, ele nem vai ver aquilo ali. Aquilo ali não tem relevância nenhuma para ele. A não ser que você busque uma memória boa, uma memória forte. Aí ele pode ir naquilo ali, naquele momento que você ressignificou. Aquilo ali foi um momento que você venceu algo. Aí ele vai naquilo ali. Mas fora isso, ele nem vê aquilo. Ele vai passar um scanner, né? E vai ver ainda alguma coisa que tenha na sua mente que pode te atrapalhar. E aí aquilo é ressignificado, né? Seja com a hipnoterapia, seja com qualquer outra técnica, né, que usa aí, ainda que seja a hipnose, né, sem saber que é hipnose, ele vai conseguir buscar. Com essa mente mais alerta, em vigília, aí a gente vai ter muita dificuldade, porque o nosso cérebro e a nossa mente, ele quer proteger as programações mentais. Ele quer proteger, ele não julga se é crença limitante, se é trauma, ou se é crença fortalecedora. Ele protege o que está ali dentro, né? Aquilo que a gente chama, né, hoje em dia de fator crítico. Então, com a nossa mente em alerta, em vigília, igual nós estamos aqui agora, se eu pergunto, né, para qualquer um de vocês me perguntam, o que está atrapalhando a sua vida, o que não está fazendo você não emagrecer? Aí eu vou falar, é isso, isso e isso. Só que isso aí é totalmente racional, foi totalmente racionalizado. Por mais sincero que eu busque ser, que o paciente busque ser, né, vai passar por alguns filtros ali da racionalização. Só que, quando fecha os olhos, respira fundo, já começa a acessar as coisas realmente do subconsciente. Então, por isso que a hipnose, né, ela é tão eficiente. Então, quando a gente acessa ali, a gente tem acesso ao que é realmente. Quando a gente dá o comando do porquê, vai emergir ali, muito naturalmente, a raiz do problema. Então, pode ficar tranquila, a gente consegue, sim, ressignificar.
e outras situações, né, outros problemas aí com a hipnoterapia, e sem risco nenhum de voltar a esse momento. Se voltar é porque ele não foi ressignificado. Se ele é positivo, se ele não está atrapalhando mais a sua vida, quando a gente dá o comando, o seu cérebro não vê, nem percebe isso. Ele vai buscar aquilo que ainda está te atrapalhando. Beleza? Obrigada. E mais uma coisa. Aconteceu essa semana de uma pessoa querer saber de mim por que ela foi, né, se deitar normalmente, da rotina dela, na casa dela. E aí ela amanheceu com tipo uma picada de... Ela sonhou com alguma coisa relacionada ao hospital. E ela amanheceu com... Sabe aquela picadinha que fica no dia que a gente colhe sangue? Ela Sim. amanheceu com isso no braço. Uhum. Aí ela quer saber por quê. Sim. Tipo assim, se ela fez alguma viagem astral e de repente isso aconteceu no espiritual e se manifestou no físico. Não sei se o seu estudo, né, poderia responder esse tipo de coisa. Sim. Né, nessa área da hipnoterapia, né, a gente vai dizer, e a ciência também, né, a neurociência prova, que é mais do que possível a mente conseguir produzir algo no corpo, né? A mente, ela consegue anestesiar o corpo, então não tem dificuldade nenhuma de aparecer ali nenhuma picada de agulha, né? É isso falando como hipnoterapeuta. Mas agora, né, se a gente quiser sair dessa área, né, a gente entrar no mundo aí extrafísico, né, entrar no mundo além da mente, né, a gente entrar aí na espiritualidade, aí sim, né, o que pode ter acontecido, né, agora é uma opinião, não como professor, mas uma opinião de uma pessoa que estuda também essas coisas, pode ter acontecido sim um transporte, né, um tratamento médico ali de seres, né, espirituais, pode ter acontecido muitas coisas. Ela é que vai realmente sentir o que aconteceu, mas para mim, né, quanto estudante aí de outras áreas, né, eu vejo também que é totalmente possível, né, totalmente normal acontecer esses trabalhos, né, de cura, de tratamento com os humanos por seres espirituais. Eu acredito nisso. Mas agora, né, falando, né, voltando como hipnoterapeuta, a mente também consegue fazer isso. Né? Ela que vai realmente sentir, né, se foi algo espiritual, se foi algo aí, né, mais mental mesmo. Legal. Porque ela acordou, ela estava com problema de saúde, ela acordou melhor e acordou com esse furinho. Sim. Né? Então ela falou, nossa, será que eu fui lá no hospital espiritualmente, eu fui em algum lugar assim, e essa doença era espiritual e eu melhorei por causa disso e tal. Eu falei, olha, não tenho essa resposta, talvez seja, eu tenha. Sim, sim. Muito obrigada, Jefferson. Assim, a Eliane perguntando, né, se você mesmo consegue se tratar. Tem muito aí, né, técnicas aí de autoterapia em si, né? Não só a auto-hipnose. Tem a auto-hipnose também, mas a autoterapia em si, dicas, né? E a própria PNL, ferramentas e tudo, você consegue sim, né, tratar em muita coisa. As únicas coisas que a gente dificilmente vai conseguir tratar são crenças aí limitantes que são muito enraizadas, que elas foram criadas aí, né, muito profundamente. E traumas, né? Aqueles traumas também, porque os próprios traumas, né, o próprio nome já diz, né, é um evento só, de tanto impacto emocional que ele tem, que um evento só já é o suficiente para causar aquele problema na vida da pessoa, né? Seja depressão, a síndrome do pânico lá no futuro. Então, essas coisas que são mais enraizadas, a gente dificilmente vai conseguir tratar com a auto-hipnose, né? A autoterapia. Mas as outras coisas, assim, que são mais... De todo jeito, a gente vai conseguir melhorar a nossa vida, né? Mas as outras coisas que são menos enraizadas, a gente consegue. Com certeza, pode ficar tranquilo que a gente consegue. Agora, os traumas e as crenças que foram muito profundamente enraizadas, dificilmente a gente vai conseguir, porque né, aquele princípio do subconsciente ou inconsciente. Ele não julga, né? Ele é amoral e atemporal. Então, ele não julga se algo é bom ou ruim. Ele grava aquilo que é importante. Aquele evento que teve ali, né, um forte impacto emocional. Aquele evento que teve ali emoções ligadas. Então, aquilo é importante para o cérebro. E é importante para a mente subconsciente. Então, por isso que ele protege ela. Então, em auto-hipnose, para a gente conseguir ressignificar aquilo, a gente vai ter muita dificuldade e é um tanto quanto arriscado também. Dar comando para acessar um trauma em auto-hipnose é muito arriscado, porque a gente, além de não conseguir
ressignificar, que é um risco muito grande a gente não conseguir ressignificar, a gente vai dar mais poder para aquele trauma. Uma vez que a gente acessa aquele trauma, a gente vai reviver aquele trauma ali, né, em auto-hipnose, a gente não vai conseguir fazer de uma maneira tão segura. E se a gente não consegue ressignificar, por exemplo, vai ter uma memória lá aos 4, 5, 7, 8 anos, que o pai bateu na mãe, que a mãe abandonou. Né? Dificilmente, sozinho, a pessoa vai conseguir perdoar. Aqui a gente consegue perdoar no consciente, porque a gente entende a situação, mas aquela memória, com aquela carga emocional, a gente vai estar lidando com a pessoa, né, de 7 anos mesmo. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer nós mesmos, né, ela perdoar. E aí a gente fortalece aquele trauma, né, algo que estava reprimido, que tinha uma determinada força. Essa força vai pelo menos aí dobrar, né, em nossa vida, porque vai estar, né, mais emergido, né, se existe essa palavra, né, vai estar mais emerso. Então, em auto-hipnose, é aquilo que eu falo, nunca dê comando para acessar um trauma, né, vai ali para a ponte para o futuro, né, se quer ir para a prosperidade, se quer emagrecer, se quer engordar, se quer um bom relacionamento, se quer ficar mais tranquilo, né, só se veja, entre em hipnose e se veja fazendo isso. O seu cérebro, né, ele vai associar isso aí, vai criar ali, né, vai fortalecer muitas conexões neurais nisso, e aquilo que está no seu subconsciente vai começar a controlar seus pensamentos, seu comportamento, né, as coisas que você atrai. Então já vai ser muito poderoso. Mas, né, não busque ali um trauma, não, que pode ter, tem um risco, né? Você pode ter problema. Bacana. Então a pergunta, né, sobre a sessão de auto-hipnose, né, na plataforma para a cura da área sentimental. Né? Sim, então é uma pergunta que específica, ou já é isso que eu respondi aí? Ficou alguma dúvida? Qual que é a pergunta em si? Professor, posso fazer por áudio, tudo bem? Pode sim, fica à vontade. Que é o seguinte, tem aquela, na plataforma, né, do nosso curso, tem a hipnose guiada, né, que você disponibiliza para a gente, e eu fiz essa da cura da área sentimental. Por que o meu cérebro não obedeceu aos seus comandos? Ele foi para um ambiente nada a ver com o que você falou, e quando você fala, sobe, ele descia, eu descia. Quando você falava desce, eu subia. E eu estava com umas roupas, assim, umas vestes antigas. E conforme eu olhava para uma determinada parede, essa parede ela ia se criando, né? Para um determinado lado, ia se formando as paredes do ambiente na minha frente, assim, quadros na parede, coisas assim, como se fosse construindo partes da casa para todo lado que eu olhava. E tinha uma escada, aí quando você falava, é assim, 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 eu fazia o contrário. Por que a minha mente fez isso? Você poderia, assim, tem uma explicação para isso? Sim, né, em transe hipnótico, o que a gente faz, né, todos os enredos, como eles são aí, totalmente lúdicos, né, que nós estamos trabalhando com a mente emocional, ou seja, o cérebro límbico ali, né, essa parte do cérebro que ela é mais emocional, lúdica. Então, a gente, como hipnoterapeutas, a gente vai usando essa parte, a gente vai induzindo a pessoa, né, até um momento que ela começa a criar mesmo. A gente quer, na verdade, buscar da pessoa. Por isso que a gente precisa o tempo inteiro do feedback do paciente. E o paciente, por isso também que ele está consciente o tempo inteiro. Ele vai nos dando feedback. Então, todo aquele enredo, né, que a gente cria, por exemplo, da regressão, entrar por um túnel, contar de 3 a 1, né, abrir a porta, tá naquela imagem. Então, a gente está induzindo, na verdade, o cérebro a trazer imagens, a trazer a raiz daquele problema. Então, é totalmente normal e natural o seu cérebro ir criando, a partir de um momento, né, que eu falo, por exemplo, a visualizar uma escada, visualizar uma caverna, seu cérebro ele começa a criar, né, situações ali, tá perfeito. Agora, se fosse numa sessão presencial, né, numa sessão, né, ao vivo, né, ali eu ia pegar o seu feedback e ia ir começando a ressignificar outras coisas a partir daquilo que você estava me trazendo. Agora, como é uma hipnose guiada, aí você precisa realmente fazer seu cérebro seguir aquele passo a passo. Ele te deu ali uma informação, né, você precisa voltar e seguir aquele passo a passo para ressignificar. Só que seu subconsciente, né, ele tem outras coisas aí que ele quer ressignificar. Então é ele que manda, né, ele vai dar informação para você, você vai precisar cortar essa informação e ir para aquele lado, né, para aquele lugar que eu coloquei, por exemplo, conscientemente.
né? Você vai ter que falar com ele. Sim, eu sei, entendi que você quer trabalhar essa situação aí, mas nós estamos numa hipnose guiada e eu quero e preciso fazer isso aqui. Depois eu vou procurar um profissional para a gente ressignificar isso aí. Né? Você falando com você mesmo, né? Só que eu coloco ali aqui de uma forma metafórica, porque você que vai entender isso e essa parte sua vai ficar tranquila e vai deixar você ir para onde você está sendo guiada. Então, já tem algumas coisas ali mais importantes, né, que seu subconsciente ele quer ressignificar. Então, por isso que entrou em transe, ele já vai para aquilo. É isso daí também que é o risco de alguém usar a hipnose sem saber. Porque pode estar num ambiente, uma pessoa pode estar com um trauma ou uma situação mais séria, o subconsciente está reprimindo aquilo ali há décadas, só está esperando uma situação que ele se sente mais segura para ressignificar. Aí a pessoa coloca, né, a outra em transe hipnótico sem saber ressignificar, essa pessoa vem à tona, né, imediatamente vai para aquele trauma ali, para aquela situação. Agora, com a hipnose guiada, né, como a que eu fiz, você não vai ter esse problema, mas sempre vai ir, né, para uma situação ali, né, com segurança. Mas teve essa situação aí, que seu subconsciente ele provavelmente está querendo ressignificar isso daí, está querendo te mostrar algumas coisas aí para sua vida, né, que são importantes. Mas na hipnose guiada, você dá esse enredo para ele, né, que é para você mesma, e aí você vai ficar tranquilo e vai conseguir criar aquilo que eu estou falando, e depois procura um profissional, se quiser me procurar, pode me procurar, que a gente agenda aí uma sessão para você. E aí a gente vai ver quais são essas coisas aí que ele está querendo ressignificar para a gente trabalhar. Então, porque na verdade eu fiz 3 tentativas assim, em noites diferentes, né? Eu gosto de colocar sempre meditação guiada quando eu, assim, estou com dificuldade de começar a dormir. E aí eu estava lá, coloquei um curso, né, para ouvir, para ver na cama, e aí eu vi a hipnose e falei, pô, legal, um momento legal para eu tentar fazer, né? Estou aqui tranquilo. Sim. E, então, assim, eu fiz essa primeira tentativa, aconteceu isso daí. Na segunda tentativa aconteceu a mesma coisa, aí eu disse para minha mente assim, escuta, não é para você mexer com isso, é para você fazer o que está sendo mandado você fazer aí. Escuta e faz. Isso. E aí, quando eu, assim, meio que tentei forçar a minha mente a obedecer o seu comando de voz, eu fui parar numa espécie de campo, assim, aberto, numa floresta, e aí a minha mente não deixou fazer mais nada. Sim, sim, sim. Então é porque é realmente porque algo aí a hora que muito... você falou abre a porta, eu saí nesse campo, né, num gramado, assim, como se fosse uma floresta mesmo, uma Sim. clareira no meio de uma floresta, eu vi um chão gramado, vi muitas árvores altas, e aí a minha mente não fez mais nada, ela travou e fiquei só ali, aí eu até desliguei, né, o áudio, Sim. porque não dava para fazer mais nada. Então, Sim. isso significa que a minha mente, ela quer mexer com coisas que eu preciso mexer. A minha mente está me avisando, é isso que aconteceu. Exatamente. Né? E tá realmente algo aí bem importante para sua mente, né? Ela quer resolver com urgência. Porque quando a gente dá esse comando, né? Eu depois vou resolver, na verdade esse comando é para a gente mesmo, né? Não existe separação da mente subconsciente, inconsciente, inconsciente, coletivo, é tudo uma coisa só. Apenas a gente faz essa divisão a nível didático, para a gente poder falar, porque o cérebro ele não consegue entender coisa abstrata. Ele precisa ver uma imagem, precisa entender, né, por parte, a nossa parte inteligente cerebral, que é a mente consciente, ela entende a partir de uma referência. Então, ela é analítica, né, dedutiva, então ela precisa ver uma coisa para entender. A coisa abstrata, se a gente falar, por exemplo, né, nuvem, que é algo abstrato, ele vai dar um formato de uma nuvem. Se a gente falar Deus, né, ou energia, vai dar um formato. Tudo a nossa mente vai buscar uma forma, o nosso cérebro para entender. Então, é por isso que a gente fala, né? Você diz para o seu subconsciente que você agradece a ele, que você vai resolver isso depois e que agora é para você fazer tal coisa. Mas, na verdade, você está dizendo para você mesmo, né? E isso dá resultado mesmo, isso acontece mesmo, né? Porque aí você fica mais tranquila, consegue visualizar e depois resolve. Agora, na sua situação, né? É algo aí tão urgente que ele nem aceitou esse comando, ele quer resolver isso daí e pronto, acabou. E realmente quem manda na gente são as mentes aí mais profundas, né, que a gente chama de inconsciente, subconsciente, né, e a gente pode ir aprofundando aí também. O consciente, a mente consciente, né, é aquilo que a gente fala, que representa aí 5%, né, outras vão falar que representa 10%, mas enfim,
né, se tem ali, né, uma porcentagem acima, né, seja 51% que manda se você vai resolver tal coisa ou não, quem está no 51 é que vai vencer. Então, se a gente está falando aí em torno de 90%, 95%, quem comanda são as mentes mais profundas, então é sempre eles que vão mandar, eles, né, que vão mandar na nossa vida. São as mentes aí mais profundas, essa parte mais profunda da gente. Então, se tem algo ali muito importante e ele quer resolver agora, ou seja, a sua parte mais profunda quer resolver agora, ele não quer saber de outra coisa, quer resolver isso. Né? E até porque ele sabe o seu desejo realmente, a raiz realmente do problema, ou seja, a gente vai a essa mente e reprograma ela exatamente porque é ela que sabe a verdade sobre você. Então, se você está buscando, por exemplo, você está tendo insônia, você está tendo um problema aqui, outro ali, ele sabe que a solução está ali mais profundo. Então, por isso que ele não vai em outra situação, porque vai ser só gasto de energia. E o cérebro quer economizar energia de todo jeito. Então, ele já sabe a sua intenção. Você quer dormir melhor? Tem que resolver isso daqui. Essa técnica que você vai fazer, não vai adiantar de nada. Você chegou a hora ou está passando a hora de resolver essa situação. Então, né, não sei se ficou meio confuso aí, mas essas questões da mente, né, colocando em palavras, é assim que funciona. Falando, assim, ligando mente com corpo, tem alguma ligação com, assim, dias depois, eu ter entrado numa crise de sintomas de sinusite muito, muito fortes, uma crise de sinusite como eu nunca tive, e ficar eliminando secreção, assim, mais de uma semana, de um lado só, do lado esquerdo, né, da cabeça, e uma dor, assim, em volta na testa, em volta do olho, como se tivesse levado um soco, ou quando você, de repente, vamos supor que você está andando num ambiente escuro e você bate em alguma coisa assim de frente que você não viu e pega bem nessa região. Tem alguma ligação ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Essa sinusite tem um outro significado. Sim, não, sempre vai ter qualquer coisa que está aqui, né, no nosso corpo, né, ou no nosso 3D, na nossa frente, né, o nosso carro, nossa casa, tudo vai vir de acordo com aquilo que a gente tem dentro. Aquilo vai, não só a parte abstrata falando, ou mística falando, não, do comportamento mesmo, né, a nossa bioquímica e o nosso comportamento. Ou seja, eu não preciso entrar na parte tão profunda e tão mística da lei da atração, da física quântica, para falar, o meu carro que eu tenho, ou eu não tenho um carro, é a partir da lei da atração. Não, a partir do meu comportamento mesmo. Então, vem de dentro de mim, né, as minhas crenças, elas comandam o meu comportamento, eu consigo adquirir um bom carro, ou não consigo, ou qualquer situação assim. A mesma coisa é com a doença ou com a saúde. Ela também vem da nossa mente. E a gente não precisa abstrair tanto. E se a gente for abstrair, a gente vai entender ainda mais profundo o porquê que vem aquela doença, o porquê que veio aquela situação que a gente materializou na nossa vida. Mas tudo vem da mente. E principalmente nesse momento aí, né, que você está passando, né, ou seja, né, não é por acaso que algo acontece. Tudo tem uma causa. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, né, seja no nosso corpo, seja na nossa casa, na nossa família, seja nas nossas finanças, no nosso trabalho, isso é simplesmente um efeito. É algo que está acontecendo. Então, preciso ter uma causa. E a causa sempre vem internamente. Seja de um grupo coletivo, né, numa empresa, uma situação de uma empresa, ou em situação do planeta que a gente está passando agora, mas vem de dentro de é a somatória, né, do que tem dentro de cada ser humano. E na nossa vida individual a mesma coisa. Né? O que acontece conosco, seja no nosso corpo ou na nossa vida material, a causa é o que está dentro de nós. Então pode ter certeza aí, né, que tem muito a ver. E nós nem precisamos abstrair, nem mistificar para colocar isso aí como uma coisa real mesmo, não. É assim mesmo que funciona. Beleza? Maravilha. Obrigada pela atenção. Falando sobre disfunção erétil. Então, a hipnoterapia, aquilo que a gente sempre salienta, né? A hipnoterapia é muito eficiente para qualquer situação em nossa vida, principalmente aquelas situações que são aí de causa emocional ou mental. Seja aí, falando um pouquinho das causas físicas, né? Então, a hipnoterapia vai ajudar como parceiro ali. Né? Por exemplo, a gente está numa situação, quebrou a perna, então a gente está sentindo dor.
A hipnoterapia vai deixar você vai ter que ir no médico, né? Algo físico, então você vai ir no médico fazer todo o tratamento. A sua mente estando mais tranquila, mais calma, o seu sistema imunológico sobe, então vai auxiliar naquele tratamento. Isso daí, na hipnoterapia, funciona como um auxílio. Agora, qualquer outra coisa que é de nível emocional ou mental, aí a hipnoterapia atua diretamente. É a coisa mais poderosa que existe aí, né, na Terra, ou qualquer outra técnica que você use, né, atingindo o subconsciente. A hipnoterapia ela é muito eficiente, ela é muito prática. Né? As técnicas que a gente tem hoje, a gente consegue dominar ela de uma maneira muito incrível. Então, o que a gente pode fazer, falando de disfunção erétil, né, de falta de libido, tanto no homem quanto na mulher, é realmente buscar a parte, o beabá mesmo, que é o poder da hipnoterapia. É buscar ali a causa, né, coloca a pessoa em transe, busca ali, coloca os comandos, faz todo o enredo ali certinho e busca a causa. O subconsciente vai trazer para você exatamente o que, que é. Se é um dia que o cachorro latiu, você tinha 3 anos e a pessoa mijou na calça, se foi um dia que o pai pegou o adolescente ou a adolescente se masturbando com 13, 15 anos, enfim, vai realmente trazer a causa, seja ela relacionada diretamente, né, que a gente deduz com a mente consciente diretamente ao sexo ou não, né? Viu uma situação e ficou com vergonha, né? Viu um pastor falando algo muito pesado sobre o sexo ou um padre, né? Ou assistiu algo muito pesado na televisão quando era pequeno, né? A mente cognitiva não estava pronta para aquela situação. Enfim, em transe hipnótico a gente consegue acessar essa raiz, desensibilizar e reprogramar. Ou seja, então é muito eficiente, muito forte. E a maioria dos casos, né, ligado aí à disfunção erétil, né, está diretamente ligado mesmo com situações aí da infância e o sexo ali foi tido como algo vergonhoso, negativo, né, enfim, né, vai estar muito ligado a essa situação. Então a gente consegue, é muito eficiente a hipnoterapia para isso aí também. Beleza, Márcio? Obrigado pelo tema aí. Oi, Jefferson. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sim, eu coloquei esse tema. Esse caso que aconteceu, a pessoa é casada, se desenvolveu depois que ele começou a ter alguns problemas com a esposa, sabe? Algumas dificuldades, problemas, uma separação, depois voltar. E ele já tem todos os exames, está perfeitamente até acima da medida. Libido, tudo normal. Mas no momento, ele falou que simplesmente não consegue. Sim, sim. Ou seja, né, tem certeza que é algo aí mental e emocional. E é só fazer realmente o básico ali, né? Você faz todo o trabalho ali para que em transe hipnótico você dê o comando e ele vai trazer exatamente para você a causa. Né? Você vai nessa direção aí que ele já falou para você, né? Por isso que a anamnese é muito importante. Então você já vai nessa direção aí, né? Foi depois de um divórcio, depois de uma traição, depois de uma briga, e aí você já vai nessa direção aí, pergunta para ele, né? Como que ele se sente nessa situação, não conseguindo, né? Fazer, ou como que ele se sente nessa briga, nessa traição, nesse divórcio. E aí você vai pegar essa emoção e vai ir direto na raiz dela. Né? E se ele voltar nessa briga, pronto, você ressignifica ela, depois confere se tem mais alguma coisa, mas se ele voltar na infância, você ressignifica aquilo e depois volta para essa parte aí do presente. Ou seja, você ressignifica todos os eventos que o subconsciente trazer para você ligado a isso, ligado como causa, ligado como raiz. O comando é sempre esse. Né? Você faz todo o processo ali certinho e dá o comando. A gente conversou e ele passou como que aconteceu, a forma que estava acontecendo. Sim. Eu fiz várias ressignificações com ele. A respeito disso também, ele disse que estava sentindo muito bem, tinha feito muita diferença. Mas, segundo ele dizia que no momento ali, quando ele fechava a porta, ou quando a esposa falava alguma coisa, ele falou que aquilo simplesmente desmotivava. Ele estava totalmente pronto. Desmotivava ele totalmente. Sim. Entendeu? Mesmo a gente fazendo alguma significação, melhorou muito ele, mas ele falou que essas coisas ainda estavam acontecendo, então ele não conseguiu. Não sei se não houve uma entrega também. Sim. Sim, então porque... ele, de certa forma, culpa a outra parte. Isso. É isso que eu ia falar. Né? Pode ser que você vai precisar trabalhar aí também, talvez, com os dois, né? Um pedido aí de desculpa, um perdão real dele, né? No subconsciente, aí ele perdoar aí a situação, seja a esposa ou qualquer situação assim,
né, fazer Então, uma sim, terapia bem eu pedi profunda. isso. Eu pedi, só que ela, de início, aceitou, depois ela não quis, Sim, né? Ela acabou fugindo, né? Porque eu fiz exatamente, colhi todas as informações, fiz tudo certinho, eu comando por umas 3 vezes, sempre volta na mesma trabalho, vai toda a significação, mas depois ele não tem resultado. Então tem alguma coisa que está travando ele, mas me parece que é lá. Aí eu falei para ele, eu preciso que deixe vocês dois. sim, Só que exatamente. até eu trabalho muito com um curso de inteligência emocional. Eu consegui trazer ela no online para o curso, Uhum. para ver se eu quebro, para conseguir mais ainda, para fazer a ressignificação ainda ela não está pronta. Sim, exato. Não sei se é Ah, porque a gente é amigo, eu conheço ela desde criança. sim, sim. Exato, né? Porque segue aí, né, a primeira prerrogativa para qualquer terapia, né? Seja qualquer terapia, nós, né, seres humanos, ainda, né, não conseguimos aí, né, obrigar a pessoa a melhorar. A gente pode fazer o Não, que for, mas a pessoa, né, o primeiro passo tem que ser dela. A pessoa precisa querer melhorar, que precisa querer resolver, né, esse problema. E aí essa pessoa que já está nesse estado, aí a gente vai investigar o que é sobre o casal. Não, o problema é só com ele, resolve com ele. Agora é com o casal, então vai ter que resolver, né, com o casal. Mas para isso, né, eles precisam estar dispostos a ter uma vida sim, sexual ativa e saudável. Né? Enquanto isso daí, né, eles não tiverem comprometidos com isso, né, fazer o que for preciso a fazer, se é tratar os dois juntos, se é tratar um, depois tratar ela também. Ou seja, eles têm que estar dispostos a isso, né, a querer isso. sim. Aí sim, aí a Eu propus. terapia é muito eficiente, né, com a hipnose, ou seja, a hipnoterapia é muito eficiente nesses casos. Tanto que já está provado, né, que é emocional. Então é uma ferramenta aí perfeita Sim, para o resolver médico isso. falou para ele que é emocional, Perfeito. né? Só que eu fiz, eu te falei, eu fiz umas 3 vezes o mesmo comando, o mesmo problema. A gente vai, trata, mas depois não teve. Então, o problema, a gente percebe que está no casal, né? Tá Sim, de lá. E ela é uma pessoa que já teve problema, teve infância, me parece por cima, teve abuso, tá? Alguma coisa assim. sim, exatamente, né? Então, aí, infelizmente, né, a gente, como hipnoterapeutas, né, nós temos aí uma ferramenta muito poderosa nas mãos, mas, né, a pessoa precisa querer, né, resolver. O primeiro passo é do paciente. Por isso que muitas pessoas que vêm perguntar para mim, né, sobre, eu queria fazer, mas é para o meu filho, eu gostei demais da hipnoterapia, sou apaixonado, mas é para o meu marido. Eu mesmo já desencorajo a pessoa a marcar uma sessão, porque eu já mostro para ela, né, esclareço bem claramente, falo para ela, ó, só se seu marido realmente querer, mas ele precisa querer mesmo. A hipnoterapia é muito eficiente, mas ele, a parte dele, né, do paciente, é primeiro querer mesmo. Querer, estar entregue ali, querer resolver. O resto a gente faz, né? O resto eu coloco a mente dele no estado ok, eu esclareço, eu faço todo o processo que é preciso. Ele só precisa querer. Agora, se ele não quiser, eu mesmo já desencorajo ele, né, porque ele Entendi. precisa estar nessa posição. Senão, infelizmente, né, ele vai entrar em transe, o subconsciente dele vai trazer qual que é o problema e ele simplesmente não vai falar outra coisa. Sim. Então, Ele assim, entra em transe fácil, tranquilamente, sim, né? Com muita facilidade. isso, Desde a primeira vez eu consegui colocar ele em transe, eu fiz outras de significação que depois eu testava, estava tudo ok. Só para essa área o comando não funcionava com ele totalmente como deveria. sim, Existe alguma coisa como um gatilho, eu acredito, mas que não no momento ali, porque ele fica bem, é depois, sim. quando ele vai para casa. Isso, exato. Porque ele quer também, né, uma mudança dela, da parte dela. Né? Então ele Sim, não está satisfeito ali do jeito que ela está. Né? A parte dele ali está bem, está tranquilo, né? A ressignificação funcionou, ele está pronto para fazer. Mas ele quer ver nela também uma mudança, né? E, né, dependendo aí, é totalmente justo isso, né? Os dois precisam estar bem para a sim. situação, dependendo do que Ele ele cobra, está né? exigindo, né? Se ela tem ali atitudes muito, como se diz, né? Falando aqui entre nós, né, atitudes aí muito broxantes, ou seja, muito errôneas
ter um sexo saudável é uma pessoa aí, se a gente colocar, né, vou colocar um exemplo para ficar mais claro, né, uma pessoa, né, claro que eu vou colocar um exemplo que bem esdrúxulo, né, para ficar bem dramático e claro, é uma pessoa que não toma banho a cada 3 dias. Então isso é uma atitude muito negativa ligada ao sexo. Então é muito justo dele querer isso dela, querer que ela se trate, né, se resolva para o sexo acontecer. Agora, então, E por ela isso que tem tem que ser, depressão, né? tem que ser o casal para ver se é uma atitude muito negativa da parte dela ou se ele é que está exigindo também muito dela. Né? Colocando um outro exemplo aí também, né, da parte dele, muito dramática para ficar bem claro. Ele quer que uma mulher de 40 anos tenha um corpo de 20 anos. Aí, ou seja, é um erro muito grande da parte dele. Então, enfim, é Não é por o isso que é um caso. tratamento de casal. Né? Você tem que colocar os dois ali na frente, ver o que é e trabalhar os dois. Né? Porque o sexo não é uma pessoa só que está fazendo, né? A gente não está falando de um solteiro, a gente está falando do sexo, né, do Sim, casal. Então tem que ser um trabalho assim de casal mesmo. certo. Então, ela, assim, em questão, ela tem depressão, mas ela já tem um corpo ótimo, e ainda fez a cirurgia agora, entendeu? Ficou bem melhor ainda. Sim, isso Então, foi a só um questão exemplo, né, bem dramático fora sim, desse contexto. não é questão. Mas às vezes ele até fala assim, "Mas vamos tentar algo diferente. Vamos, por exemplo, para um lugar diferente. Ela, mas não adianta, se não está funcionando aqui, não vai adiantar nada em outro lugar. Sabe assim? Aí Sim, aquilo sim. já desmotiva totalmente. Isso, exato. Né, ele está querendo, né? Tem que alinhar essas duas coisas, né? Se o que ele está querendo ali, né, ela consegue entregar, ou se ele está. Por isso que eu coloquei esses exemplos bem exagerados, né? Para alinhar, né? Se ela consegue entregar algo, você vai trabalhar, tratar ela para ela conseguir entregar algo ali, e ele também ceder, né? Para os dois se alinhar e se encaixar. Né? Ele não exigir demais e ela também não entregar de menos demais, né? Então, os dois precisam, ela se cuidar, se entregar também, e ele também abaixar um pouco ali, né, aquilo que ele quer. Entender que ela é uma pessoa, né, que passou por abuso, que vai começar o tratamento, então ela não vai ser, assim, da noite para o dia, né, a, a total do sexo, né, que vai gostar de fazer aventuras, né, e tudo mais. Ela vai ter essa dificuldade natural, mas ela precisa também se ter uma dedicação, né? Porque a gente está falando de uma coisa muito séria e importante para um casal. Então, os dois precisam alinhar ali, os dois precisam se dedicar, entender o que o outro está se dedicando, fazendo a parte dele, né? E também aceitar, né? Ou seja, alinhar mesmo. Por isso precisa ser tratado os dois.